que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, João escreve para os cristãos, apresenta Jesus como Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, a figura de uma águia que está nas alturas, que é o Filho de Deus. E se você ler o Evangelho de João, por 23 vezes aparece essa figura do eu sou. Aparece essa analogia, essa situação de Jesus se coloca como o próprio Deus. Mas nessa noite eu quero me aprender as 7 metáforas do livro de João, onde Jesus se apresenta para nós como aquilo que nós precisamos. Ele vai dizer que ele é o pão, a videira, a ressurreição. E nós vamos caminhar aqui, mas antes eu gostaria que você voltasse lá para Êxodo, capítulo 3, o versículo 14 de Êxodo. Essa é a forma como Deus se apresenta para Moisés. Quando Deus fala com Moisés, ele faz uma pergunta interessante, diz assim: sim, mas quando eu chegar aos israelitas, quem foi que falou comigo? Êxodo 3, 14. Êxodo 3, 14. E Moisés vai fazer essa indagação. Ele vai dizer: olha, Senhor, pergunta, qual é o seu nome? Versículo 13, finalzinho. Que lhes direi, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou e me enviou a vós outros. Eu amo essa conotação de eu sou. Sou professor de português. Tem algum professor de português aqui? Não é? Mas eu descobri algo interessante. Sou muito bom em português, não. Gosto mais de matemática, de raciocínio, de conta, essas coisas eu gosto. Mas português, a gente tem que estudar, estuda e lê, vai e faz. Mas essa coisa eu aprendi e ela me ajuda a entender. Vocês sabiam que no imperativo só se julga a partir da segunda pessoa? Um verbo no imperativo só se julga a partir da segunda pessoa. Quem fez Enem hoje aqui? Alguém fez? Também não, o pessoal está sem estudar nessa escola. Está sem estudar na igreja? Tá tudo ruim. Quem já fez Enem aqui um dia? Ele já pronto, tem gente aí, amém, glória a Deus. Então no imperativo você pode ver, não se conjuga a primeira pessoa. Por quê? Porque ninguém pode dizer assim: eu sou rei. Sabia que ninguém é rei porque quer ser rei? Alguém tem que empossá-lo como rei. Alguém tem que empossar o presidente da república como presidente. Alguém tem que empossar o prefeito como prefeito, o governador como prefeito. Só um pode dizer assim: eu sou o que sou. Esse está assentado no alto e sublime trono. É por isso que até a língua portuguesa se rende a Deus. Não pode ter imperativo na primeira pessoa, é de tu para lá. Tu és rei, mas eu sou rei, sou ele, o grande eu sou. Então você e eu servimos ao Deus que é o que é. E isso é bom, porque essa colocação que Moisés faz aqui, essa descrição é interessante, irmão. Israel vivia num lugar onde existia Deus para tudo. Deus para fertilidade, Deus para chuva, Deus para doença. Quem estava enfermo procurava um Deus. Deus para casar, Deus para tudo, para ficar bom no olho, alguma coisa desse tipo, como a gente vê também por aí. Mas quando Deus aparece, ele diz assim: aquilo que vocês precisam, eu sou. Se é perdão, eu sou aquele que perdoa. Se é cura, o meu nome é Rafael, o Senhor que cura. Se vocês precisam de alguém para lutar a guerra, para ir na frente de vocês, eu sou Jeová Nissi, aquele que é a bandeira de vocês. Se vocês estão enfermos, eu sou Jeová Rafa, aquele que sara. Se vocês precisam de alguém que é todo poderoso para vencer, eu sou o El Shaddai, o todo poderoso. Se vocês precisam de um general que vai à frente, que batalha as guerras de vocês, eu sou Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos.
Então eu sou o que sou, esse nome é poderoso. Por isso que ao nome do Senhor tem que ser dado toda a glória, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Jesus. Eu preciso de alguém que esteja comigo todo o tempo, porque eu não posso ter comigo todo o tempo uma pessoa. Ele diz assim: eu sou Emanuel, o Deus convosco. Por isso que Ele diz: eu sou o que sou. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite. Se é consolo, se é finança, se a sua alma está apertada, mas eu quero dizer para você que o eu sou está nesse lugar para tratar com a sua vida. Se o seu problema é salvação, Ele é Jesus, o Salvador de toda a terra. Você tem esse eu sou em você. E é interessante isso, Ele é o suprimento para as nossas necessidades. E aqui Jesus, Ele faz no livro de João, Ele traz 7 metáforas. Abra por favor em João 6,35, onde Jesus vai dizer que Ele é. João 6,35. Você pode continuar com a Bíblia aberta, nós vamos andar um pouquinho aqui. Eu sou o pão da vida. João 6, declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É interessante isso aqui. Eu gostaria que você pensasse comigo. Jesus está num contexto aqui onde Ele tinha alimentado multidões. Aqueles que cercavam a Jesus estavam cercando Ele pelo pão que Ele dava para comer. E Jesus chega em determinado momento como esse e diz assim: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Se você for para as bem-aventuranças, e bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Glória a Deus. Existe algo dentro de nós que picanha não resolve. Existe algo dentro de nós que lasanha não resolve. A gente come e volta a ter vontade de se alimentar novamente. Mas Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Quem come de mim não tem fome. Sabe por que nós procuramos tantas coisas para saciar a nossa fome? Porque nós não vamos à fonte certa. O eu sou diz: eu sou o pão da vida. O que você precisa, o que eu preciso é me alimentar de Jesus e das suas palavras. É alimento. Sabe por quê, irmãos? Por mais que a gente tenha amizade, por mais que a gente tenha amigos, por mais que a gente tenha trabalho, por mais que a gente tenha dinheiro, a gente é insaciável. Tem uma ilustração que mostra um rapaz andando e um outro de bicicleta. Aí diz assim: eu queria tanto ter uma bicicleta. Aí o que anda de bicicleta olha para o que tem de moto: eu queria tanto ter uma moto. Aí o que está de moto olha para um carro e diz: eu queria tanto ter um carro. O que está de carro olha para quem tem um helicóptero: eu queria ter um helicóptero. Tem helicóptero, quero ter um avião, jardim, e assim vai. Nós somos insaciáveis. Por isso que Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim não tem fome. É a diferença. Eu creio que pode existir outro povo mais louco na terra, mas igual a crente eu acho que não tem não. Crente de verdade é louco. É uma luta, é uma guerra, é uma fartura muitas vezes. Ele está dando glória a Deus. Você é doido de louco. Por quê? Porque ele sabe que a provisão dele, o alimento dele, a alegria dele é Jesus. E Jesus está dizendo aqui: olha, eu sou o pão da vida, aquele que sacia a sua fome. Alguém já almoçou aqui hoje? Amém. Olha que glória a Deus bonito. Mas alguém vai comer daqui a pouco? Já comeu a janta? Vai, tem gente que não jantou, igual a mim. Mas entenda, essa fome, Jesus disse que ela é saciada e volta a ter novamente.
Mas ele diz que ele é o pão da vida, ele é o alimento que sacia a nossa fome, é aquele que dá prazer, aquele que dá regozijo, aquele que a gente pode se alimentar dele, porque ele vai ter sempre uma palavra, um alimento bom. É interessante que quando perguntam, Jesus chega e diz: quem diz os homens que sou? Aí os discípulos, não, dizem que tu és João, um profeta, outros dizem que tu és aquele Jeremias, e por aí vai. E vocês dizem que eu sou? Ele disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Certa vez, nesse contexto, todos foram embora depois que a palavra foi pregada, uma palavra dura, se levantaram e foram embora. E quando os discípulos se aproximam, Jesus diz assim: vocês querem também ir embora? E aí tem um sábio homem chamado Pedro, diz assim: a gente vai procurar quem? Quem a gente vai procurar? Quem é que tem palavras de vida? Quem é que tem palavra que sacia o nosso ser, que consola o nosso coração, que age na nossa vida? Só o Senhor. Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João 8,12 vai dizer: eu sou a luz do mundo. E isso pode parecer simples demais, mas não é não. Lá em Isaías 9,2 vai dizer assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Você já pensou, já viu? Aqui de vez em quando falta a energia, pastor? Às vezes, há uns 3 anos que não falta. Falta 3 anos, aqui é bom, graças a Deus. Já notou quando falta energia na sua casa, mesmo você sabendo de tudo, de vez em quando você tropeça em alguma coisa? É verdade. Você sabe, né, que tem uma... De vez em quando eu apago a luz, vou até o quarto, a luz da sala, eu sei onde é que vai ficar tateando assim. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Isso. Escute isso. A pior coisa, uma das piores coisas que existe é você não ter direção. Se apagar essas luzes aqui, tudinho, ninguém. Jesus está dizendo: eu sou a direção para a sua vida. Você está sem sentido? Vem a mim, porque eu sou a luz do mundo. O mundo não sabe para onde está indo. Aí você olha para essa situação que a gente está vendo. O que é certo passou a ser o quê? Errado. E o que é errado? Certo. Estão tentando empurrar isso de lá dentro. Por quê? Porque o mundo está em trevas. O mundo não sabe para onde vai. O mundo não tem valores. O mundo não sabe o que faz. A direção, a luz, aquilo que pode dar sentido e que pode não que dá sentido para as nossas vidas é Jesus. Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E é interessante que luz, ela dissipa as trevas. Nós também somos a luz do mundo. Eu não sei como é que está a sua vida em relação a isso. E aqui eu me preocupo, porque o povo que é luz, porque é guiado pela luz de Jesus, muitas vezes tem se acomodado e tem virado trevas. Até um tempo desse, se um cristão se aproximasse de alguém que estava contando uma piada, alguma coisa pesada, o pessoal ia para. Aqui não acontece isso, mas eu já vejo situações onde o cristão ele se envolve com a conversa. Tem cristão que assiste novela e torce para o casal se separar porque a mulher é ruim ou o marido é ruim. Isso é ser trevas e não ser luz. Ah, mas ele não presta, ele é tão ruim. Por que não pede para ele melhorar? Para Deus mudar, claro que é uma novela, mas eu estou dizendo isso porque isso vai para o contexto do dia a dia, vai para a vida, vai para cada momento. Nós somos a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo e nós somos aqueles que somos guiados por Ele. Nossos valores são diferentes. Verdade. Que Ele traz essa visão, meus amados. Eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu alimento você, mas também eu sou aquele que guia você. Você sem mim está perdido, é como disse Pedro: para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna.
Qual é a sua maior esperança, meu irmão? Eu conheci um pastor, conheço, né? Está em Recife. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse: olha, quando eu estiver morrendo, se eu souber que para a morte e alguém vier orar para eu ficar vivo, se eu ficar vivo, eu mato a pessoa. E aí ele disse: por quê? Ele disse: porque o meu maior anseio é ver Jesus, aquele que morreu no meu lugar, para dar a vida eterna para mim. Aleluia. Eu sei que eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda, mas se eu souber que é o dia de eu ir, eu quero ir me encontrar com Ele, porque eu vou para o céu. Não é porque o céu tem rua de ouro, de cristal, porque lá, não, eu vou para o céu porque tem Deus no céu. Aleluia. É por causa dele que eu vou. Há quem diga um extremo: se o inferno tivesse Deus, eu ia para o inferno. Porque o que faz a diferença é Ele. O eu sou é o que faz a diferença. Aleluia. É Ele que faz. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, mas Ele também é a porta das ovelhas. João 10, 7. Abra. João 10, 7 vai dizer assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. 8, todos quantos vierem, antes de vierem, são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não me deram ouvidos. Eu sou, versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Vamos tentar ver isso como uma casa. A gente vai no hotel 5 estrelas, amém? Se ninguém vai no hotel 5 estrelas, não, amém? Amém. Pois vai. É bom. Eu fui num bem interessante. 8 piscinas, 3 restaurantes. Maravilhoso. Mas isso eu vou para vocês. Quando eu voltei lá, eu dobrei a rua da minha casa, eu olhei aquela porta e aquele quarto que é só meio, que eu passo, aquele lugar é maravilhoso. Deus está dizendo assim: eu sou essa porta onde você pode entrar, e quando você entrar por essa porta verdadeira, essa porta que traz segurança, essa porta que te guarda, essa porta que dá acesso a esse lugar, você vai encontrar exatamente isso que ele diz aqui: eu sou a porta, se alguém entrar por mim vai ser salvo. Será salvo. Isso que é importante. A salvação, ela tem 3 estágios: eu fui salvo, sou salvo e serei. Então nós temos que viver aqui já a salvação. Você não vai ser salvo quando for para o céu, amém? Amém. É verdade. É verdade. Amém? Amém. Você é salvo. Aleluia. Glória a Deus. E salvo é o seguinte: Ele nos transportou do reino das trevas, do império das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz. Hoje você está na luz, você está em Cristo, você está salvo, Glória a você Deus. já é agora do céu aqui na terra. Aleluia. Porque você tem a presença de Deus. Amém, Jesus. Ele é a porta. Ele é a porta, Ele é o acesso para o lugar da salvação. Não se pode entrar pela janela, não se pode entrar pelo telhado, é pela porta, e Jesus, Ele é a porta. Aleluia. Tem um ditado no mundo que diz assim: todo caminho se leva a Deus. Isso é verdade? Não. Só um Há uma caminho. porta, quem entra por ela encontra salvação. Aleluia. Quem entra por ela entra, sai e encontra pastagem, encontra alimento para a sua vida, porque Ele também é o pão da vida. Eu sou. Ele pode dizer isso. 4º lugar. O salmista sabe dizer isso muito bem. Ele vai dizer assim: o Senhor é o meu e nada. Interessante que eu digo ir, mas no texto, se você for, não tem ir. Porque pega Deus, rapaz. Tem um ponto de livro. Vou filmar ele dormindo aqui. E pode não fazer diferença, mas faz muita diferença, porque eu fico imaginando Davi escrevendo o salmo. Como pastor que ele deve ter parado assim, deve ter dito: o Senhor é meu pastor. Inspirado fundo, porque o ponto de vírgula é assim. Eu vou ter falta de quê mesmo?
É a pergunta que ele faz para ele mesmo. O Senhor é meu pastor. O que me falta mais? Carro, casa, marido, esposa, dinheiro. Não, peraí, ele tem o Senhor comigo. E o texto vai dizer que Jesus, ele é o bom. João 10,14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que conduz a sua vida por lugares melhores. Entenda, às vezes eu brinco e falo, se a vida de um crente não tem uma luta, ele tem que orar a Deus pedindo. Não, porque foi disseram que misericórdia. Não, isso é Bíblia. Infelizmente, escute isso com toda a seriedade e serenidade que eu falo para você, no temor do Senhor. Infelizmente inventaram uma frase que diz assim: venha para Jesus e pare de sofrer. Isso é mentira do diabo. Jesus disse a mim e a você o seguinte: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci. Essa é a vitória que nós temos. Independente da luta que se levantar, o Senhor nos dará a vitória. E qual é a maior vitória de um crente? Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas a maior vitória de um crente é morrer em Cristo, ser selado para aquele grande dia, onde ele vai raiar nas nuvens, e quem estiver aqui será arrebatado, mas quem estiver morrendo será ressurreto com um novo corpo, para encontrar com ele nas nuvens. Essa é a minha e a sua esperança. Fora disso é engano. Aí você vai olhar para mim e vai dizer: mas meu irmão, quer dizer que a gente não pode se imaginar nessa terra? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que o seu coração, a sua mente, as suas forças não podem estar nessa terra passageira aqui. Não podem. Eu e você temos um bom pastor, amém? Você pode dizer para você mesmo: eu tenho um bom pastor, ele cuida de mim, eu não tenho falta de absolutamente nada. Ele é suficiente. O problema é que tem que ser sempre alguma coisa. Eu escutei alguém falando esses dias que os crentes mais antigos eram assim: vai ter uma festa, vai ter um culto. 15 anos tem que ter culto. Vai casar, culto. Era só Deus. Alguém comprou um carro, faz um culto para ele, unge ele. Tudo era Deus. A geração passou, veio um outro não. O culto, faz uma musiquinha, uma coisa diferente, né? O culto, o pastor vai orar, mas não precisa também dessa santidade, essa coisa toda. Isso que ultimamente piorou, porque nem isso mais tem. Não coloca isso. E ainda tem meu cunhado que vem para a minha festa e ele bebe. Eu tenho que botar um negocinho porque eu não vou machucar. A gente está negociando e não podemos negociar. É tempo de acordar a igreja, é tempo de olhar para o céu, é tempo de olhar para Cristo, é tempo de olhar para a obra de Deus, é tempo de não só falar das cadeiras vazias, mas encher o peito, o coração, a vida, dizer: eu vou levar alguém, eu vou falar do amor de Jesus para alguém. É preciso isso. A oração nessa noite é que a gente vive na presença do Senhor, tenha uma trema diante dele, reconheça ele, que ele conta conosco. Essas cadeiras vão estar cheias de lugar. Esse lugar tem algo diferente. Eu estava sentado ali e digo para você: dessa igreja é diferente. Tem algo diferente aqui. Deus quer fazer algo diferente neste lugar. Deus quer fazer algo grandioso aqui. E cabe a mim e a você orar para esse lugar e viver essa realidade. Esse lugar não é para caber gente aqui. Tem casa aqui do lado, né? Tem que arrumar para vender essas casas. Tem que vender essas casas. Você tem um irmão aqui. Mas se for o irmão, né, vai para Cabo Branco, Alto Plano, na cobertura lá. E vende a casa aqui para ficar grande. Mas esse deve ser o sentimento do nosso coração. Nós temos um bom pastor. Eu sou um bom pastor. Eu dou a vida por vocês.
Eu não sou mercenário, eu não quero tirar de vocês, é eu que dei a vida por vocês. É isso. Chorar é pedir: Deus, me usa. Me usa para o teu nome, para a tua glória. Assim como no capítulo 11, Jesus vai dizer algo tremendo. Que todo mundo tem medo. A maioria das pessoas tem medo. Jesus vai dizer assim: eu sou o contrário do seu medo. Capítulo 11, versículos 25 e 26. Todos conhecem essa passagem, mas é mais o eu sou dele. Eu sou a ressurreição e a vida. 11, 25. Diz Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você vai viver eternamente. Aleluia! Você pode dar agora isso? O pessoal fala de ET. Na igreja, essa é a coisa que eu mais vejo. ET, extraterrestre, ele que está aqui, mas não é daqui. Ele está só de passagem aqui. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. A morte foi vencida. Eu não tenho nada a ver com a morte. A morte diante de mim tem que se aquietar. Eu fico pensando nessa passagem. Vocês conhecem de Lázaro? Eu fico pensando, porque a irmã de Lázaro disse: Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Tem algum médico, enfermeiro aqui? Não? Vai, Márcia, levanta a mão. Imagina aí, quem vai rever hoje? Agora imagina a ordem de Jesus: Lázaro, sai para fora. Agora pensa comigo. A reunião das células, dizendo: olha, tem alguém chamando, tem que voltar. Não, mas já está por. Não. É ordem de alguém que é todo poderoso. Mas tá, não. Tem que voltar as células, o sangue tem que circular de novo, a pele tem que voltar para o lugar, o coração tem que voltar a bater, tudo tem que voltar para o lugar, porque é uma ordem superior. Quem está mandando pode. E volta tudo para o lugar, e aquele homem sai lá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. E o que é que precisamos fazer? É só crer nele. Quem crê em mim? Quem crê em mim não morrerá eternamente. E ele ainda faz a pergunta: crês isto? Ele é a ressurreição e a vida. Sexto, João 14, vocês conhecem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu gosto desse texto porque Jesus aqui ele traz paz ao nosso coração. Aqui no versículo 1 ele vai dizer assim, João 14, bota o primeiro versículo: não se turbe o vosso. Crês em quem? E também crês em? Na casa de meu pai há o quê? Se não assim o fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós, ou vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso tem que ser dito dessa forma. Ele é o único caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o único caminho para Deus, porque ele é a verdade de Deus e ele é a vida de Deus. Ele é o caminho. Muitas vezes nós queremos trilhar outros caminhos, outras situações, outras veredas, e não dá certo.
Eu às vezes falo que tem crente que é empinador de pipa. Já viram um crente que empina pipa? Você passa por ele e diz assim: você, como é que está aquela situação? Já entreguei para Jesus, já orei, está com ele, mas deixa uma linha escondida, um problema atrás. Passa uma semana, não acontece. 2 semanas, 1 mês, 6 meses, 1 ano, ele já orou e ele disse que confiou, mas depois de 1 ano não acontece, ele traz o problema de volta e tenta resolver e piora mais ainda. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você não está perdido. Você pode dizer para você mesmo, ao invés de dizer para o irmão, porque o pessoal acha chato, né? Diga para você mesmo: eu tenho o caminho, eu tenho a verdade e eu tenho a vida, e ela é Jesus. Aleluia, Ele é. É ruim estar perdido. É ruim estar perdido. Tu vai para onde? Não sei. Fazer o que? Também não sei. Vai chegar aonde? Não sei. Ou com certeza a lugar nenhum. Mas Jesus não, só vem. Eu sou o caminho, eu sou a verdade de Deus, eu sou a verdade. As pessoas hoje têm perguntado qual é a verdade mesmo, e não. Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é, eu sou a videira verdadeira. E é interessante isso aqui. João capítulo 15. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu fui dar uma olhadinha nessa questão da videira. Você sabe o que é uma videira, né? Pé de uva. É que aquilo é a planta que produz A uva. uvas. E eu descobri algo interessante. Uma videira, a videira tem ideia de vida, de longevidade. Tem videiras no Guinness que tem 400 anos. Um pé de uva que dura 400 anos. E é interessante, quando você vai ler a Bíblia, que os espias vão olhar a terra que é do Senhor, eles voltam com um cacho de uva que tem que ser quantos homens para levar? 2 homens para poder levar esse cacho de uva. Jesus está dizendo aqui o seguinte: eu sou a videira, vocês precisam estar ligados em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada, absolutamente nada. É interessante, irmãos, se eu e você analisarmos todos esses eu sou, essas metáforas que Jesus traz para nós nessa noite, todas elas pedem ações da nossa parte. Eu sou o pão, eu preciso me alimentar do pão. Eu sou a luz, eu preciso estar nessa luz. Eu sou o caminho, eu preciso caminhar nesse caminho. Eu sou a ressurreição e a vida, eu preciso confiar nessa ressurreição e nessa vida. Eu sou o bom pastor, eu preciso me colocar à disposição dele. E eu sou a videira, eu preciso estar ligado em Jesus. Uma vez eu ficava pensando, como é que alguém acorda de manhã e isso acontece com a gente por conta da pressa, do corre-corre, porque os dias eles são assim, eles estão assim, apressando a gente em tudo. Eu não sei quantos estão aqui realmente nessa noite, mas há um risco de você estar aqui e não estar aqui. Você sabia disso ou não?
corre esse risco de você estar sentado nessa cadeira, mas estar pensando nos pratos que ficaram para lá e no jantar que vai ser feito. Corre o risco de você estar aqui e estar pensando no boleto de amanhã, nas contas de amanhã. Corre o risco de você vir num lugar como esse, louvar ao Senhor e estar preocupado com outra coisa qualquer. Não está ligado diretamente no céu. E Deus, Jesus nos chama e nos me trouxe nessa noite para falar para mim e para você que nós precisamos estar ligados nele. Muitas vezes nós acordamos e nós dizemos assim, como nessa noite, que precisamos do Senhor, que estamos no Senhor, mas acordamos e nem falamos com Ele, nem ouvimos a voz dEle e nem lemos a palavra dEle. Como será o nosso dia dessa forma? Sem estar ligado na videira, como a gente vai frutificar, como a gente vai vencer, como a gente vai conseguir suportar as guerras, se não estivermos no Senhor, se não comermos desse pão, se não andarmos nessa luz, se não crermos na sua ressurreição, se não estivermos guiados pelo bom pastor. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar onde? Quem está namorando aqui? Opa, um casal que fica no seu. Levanta a mão, né? Noivo, é? A senhora está namorando? Você está namorando com ele, né? Eu vou ser hoje aqui. Noivo. Levanta a mão agora. Levanta a mão, que eu sou namorado. Ela ficou com medo. Pode filmar alguém. Mas com ela vontade. E quem está noivo, quem está namorando? Isso é uma loucura namorando. Meu pai. Namorei 7 anos. Ninguém namora 7 anos, certo? Eu namorei 7 anos, foi de louco. O Senhor me sustentou, glória a Deus por isso. Casamos como devemos, mas não aconselho ninguém. 2 anos. Quer casar? Quero. Quer também? Quero. Então vamos casar. Quer de Deus? Oramos, já está certo? Pronto, vamos embora. Já vi muita loucura. Eu sou pernambucano e ela mora no interior. Eu sou do interior também, do Moeiro. E eu lembro que uma vez, o último ônibus saía de 9 horas, eu cheguei tarde, trabalhava na padaria, não deu tempo. Eu peguei um ônibus, eu não sei quantos conhecem Pernambuco, mas era como se ela morasse, por exemplo, em Sapé, e eu tivesse perdido o último ônibus para Sapé. Aí eu cheguei na rodoviária, peguei um ônibus até ali, Greenville. Você vê, pastor, o que está acontecendo? Acho que tem que ter uma consagração de manhã, quando a gente ama é assim. Mas quando a gente não ama, o relógio está ali, eita, já é 8h10. Beleza, esse homem está falando demais, deixa eu ir embora para casa. Não está acontecendo isso aqui. Mas o amor nos leva a querer estar perto o tempo todo. Eu, quando era novo convertido, eu fui novo convertido, eu morei um tempo na casa da minha avó. Eles não eram cristãos. Isso aqui não pode ser um costume, isso aqui não pode ser uma rotina, isso aqui não pode ser um bater o cartão, isso aqui tem que ser um momento de alegria, de gozo, um momento único, um momento de extravasão, porque o Senhor está nesse lugar. Ele está conosco e a paixão por Ele não me deixa ficar parado, não me deixa não vir à sua casa. Toda vez que a preguiça quer bater em mim, não me deixar ir para a igreja, eu fico pensando, Senhor, quantas pessoas queriam ir para a tua casa? Estou com um irmão lá na igreja, na série. Que há renovo, há alegria, a palavra de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, há um abraço do irmão, um aperto de mão de outro irmão, há alguém dizendo para você, Jesus te ama, isso é bom. E você está ligado, esse amor não pode ser perdido, meus amados. Porque Deus tem esse amor